E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o Absurdos da semana número 34, então já vai deixando o like porque a meta de likes de hoje é 25 mil, certo? E hoje a gente já começa na quinta posição com um assunto muito tumultuado e que vai dar o que falar por um bom tempo. Tudo isso aconteceu quando Wesley Soares, que era um policial militar, pegou sua arma e foi para uma avenida conhecida como Avenida Centenário, e nessa avenida ele começou a fazer disparos para cima. Obviamente isso chamou a atenção de quem estava lá e a polícia fez o seu serviço indo atrás, apesar de ser um outro policial que também estava trajado de policial. Então é uma cena que a gente não costuma ver, né? Policiais trajados de policial cometendo algum crime ou algo do tipo assim, né? Então já chamava a atenção aquela cena. Começou então uma perseguição da polícia contra o Wesley Soares, que estava de fugitivo naquele momento, e ele foi até o Farol da Barra. Chegando nesse farol, ele parou lá. Isso era por volta das 14 horas de ontem, do domingo. Então o Wesley desceu, no que ele desceu tinha algumas poucas pessoas no farol naquele dia, e tinha um cara que estava vendendo coisa ali, um ambulante. Ele pegou as coisas desse ambulante e jogou no mar, pegou uma outra bicicleta e jogou no mar também. Eu acho que quem meio queria dizer, saiam daqui, né? A polícia já estava ali, porque ela já estava perseguindo ele. Então quando a polícia chegou e percebeu que era um momento onde precisaria de uma negociação com ele, né, para evitar o disparo. A polícia que estava fazendo esse controle era a BOP, certo? Inclusive a gente vai ter um vídeo sobre a BOP amanhã e a gente vai falar exatamente desse assunto. Foi um negócio que a gente já gravou, inclusive, foi uma coincidência, mas a gente fala exatamente desse assunto, dos 3 atos que a BOP tem quando tá nesse tipo de sequestro ou algo do tipo assim que precisa de negociação. No caso do Wesley Soares, ele só tava com uma arma, ele não tinha ninguém de refém. Então, qual que era o perigo? Ele mirar pra frente e atirar contra os policiais ou contra alguma pessoa, ou ele mesmo tirar a própria vida. Então a negociação era nesse caminho. E antes de chegar a ter um disparo da BOP, a BOP faz a negociação e se prepara com atiradores de elite para poder abater quem for ou até mesmo conseguir derrubar a pessoa ainda em vida, né? Que é o que sempre eles buscam. O comandante do BOP, o Cledson Conceição, chegou a dizer que ele alternava entre lucidez e loucura. Tinha momentos que ele falava coisas sem nexo, tinha momentos que ele falava coisas que dava para ver que ele conseguia raciocinar certinho, não era uma pessoa louca, né? A gente já tinha essa definição porque era um policial. Para você ser policial, você precisa passar por uma série de testes psicológicos. Eu acho que é aqui onde vai entrar o maior problema desse caso, né? Porque faz um tempo já que a gente vem vendo que policiais têm problemas psicológicos, sim, são pessoas, são seres humanos, né? Tem problemas como depressão, ansiedade. Um policial também pode ser traído pela esposa, um policial também pode perder toda a família no acidente, um policial pode ter os mesmos problemas de qualquer outra pessoa. Então ele não é um robô. Quando ele está naquela situação ali de tanta pressão, pode acontecer de algum momento ele representar perigo para os outros e para si mesmo. Por quê? Porque se ele está correndo o mesmo risco que todo mundo, ele é um dos poucos que está armado. Essa é a grande diferença. E ele tem as armas e tem armas para fazer uma tragédia se quiser. Esse policial, por exemplo, se a meta dele fosse tirar vidas, provavelmente ele teria conseguido. Ele iria para um shopping, ele iria para algum local onde teria aglomeração, onde teriam pessoas, né? E ele atiraria. E ele faria isso. Então, esse é o risco da gente negligenciar, muitas vezes, o tratamento desses policiais e a ajuda psicológica desses policiais. E vem tendo até uma melhoria, vem tendo um estudo, por exemplo, eu consegui achar na CNN uma matéria falando sobre uma proposta onde esses caras precisam estar aprendendo sobre os próprios sentimentos, uma proposta de curso para os policiais aprenderem mais a como lidar, porque são coisas totalmente contraditórias. O que eles aprendem no batalhão, por exemplo? Eles aprendem estratégia de guerra. Apesar da gente não estar em guerra, eles aprendem muitas vezes estratégia de guerra. Cara, se você é pego por um cara, você não pode ficar chorando toda vez que ele te bater. A tortura ele não pode funcionar em você. Inclusive, um dos motivos do policial ter sempre o cabelo raspado é para não sofrer tortura no cabelo aqui, né? Não ser puxado. O cara não sofrer. Então, você tem que ser um cara forte. Você tem que ser um cara durão. Você tem que estar sempre preparado para o pior. Se você levar um tiro e o seu amigo levou 2, você tem que estar preparado para carregar ele. Você entendeu? Então, você tem que ser durão. E isso vai fazendo os caras cada vez mais ficarem com problemas. Tanto é que eu achei uma outra matéria de 2019 que falava que a cada dia 43 policiais, em média, são afastados por problemas psicológicos aqui no nosso país. Então, é um problema real. Então, nesse caso, o Wesley estava lá, tendo o que a polícia chamou de surto, né? E em um certo momento, depois de 4 horas, ele abaixou o fuzil e falou: chegou o momento. E nesse momento, ele disparou contra a polícia. Quando isso aconteceu, a polícia então atirou contra o Wesley
e atirou algumas vezes. Na primeira vez, eles deram 10 tiros e depois o Wesley, mesmo caído, voltou a atirar e por isso eles atiraram de novo. Depois que eles atiraram novamente e o Wesley parou de atirar, eu acho que já por falta de forças, muito mais por isso do que por uma opção dele, eles foram até o Wesley para poder ajudar ele a sobreviver. E aqui é uma loucura, né? Imagina, o policial tá falando, para, larga, solta, desiste dessa ideia. Aí o cara não desiste. Aí o policial tem que atirar. Aí o policial atira. Aí depois que o policial atira, ele tem que salvar, tem que socorrer. Cara, é uma profissão que realmente é difícil, tá ligado? Ele então foi encaminhado imediatamente para o hospital, a polícia fazendo então o papel dela de prestar o socorro, foi levado pelo SAMU, só que ele não sobreviveu e às 23 horas foi declarado já sem vida. Lá ainda no local, depois dos disparos, depois de realmente acontecer tudo, tinha a imprensa e a imprensa foi dispersada com tiros de bala de borracha. E a polícia novamente foi criticada por esse ato, né? Então a polícia militar veio e emitiu uma nota que eu vou ler para vocês. A polícia militar lamenta profundamente o episódio que ocorreu nesse domingo, dia 28, no Farol da Barra, quando todos os esforços foram feitos por um final pacífico, durante um possível surto de um PM. Aqui eles colocam um possível surto. Isso porque, gente, esse negócio de surto, para falar que surto ele estava fora do que ele acreditava, então, fora do que ele pensava, e não era, digamos, ele. Não era o Wesley que estava ali, digamos, entendeu? Era como se ele tivesse, sei lá, perdido o controle dele mesmo e já não fosse mais ele controlando ele, entendeu? Mas e se caso for o que ele realmente queria? Se ele queria chamar atenção, ir até lá, atirar contra a polícia e virar um Marte. Por isso que tem esse possível aqui, certo? Então vamos continuar. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, adotou protocolos de segurança e o policial militar ferido foi socorrido imediatamente pelo SAMU, igual eu havia contado. A corporação tomou conhecimento ainda de um vídeo do momento em que a imprensa acompanha o fato e é interpelada por um policial militar. A instituição ressalta o respeito à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. O fato será devidamente apurado. Então, ainda tem esse outro lance aí, mas o principal aqui, que foi realmente ali a morte do Wesley, vocês já sabem. Agora a gente vai falar do que vem acontecendo lá no canal de Suez, tá? O que vem acontecendo no canal de Suez? Desde o dia 23, um mega navio da Ever Given, chamado Evergreen, de 400 metros de comprimento e que leva até 20 mil containers, é um navio realmente muito grande, ele estava passando pelo canal de Suez, que é um canal muito importante do mundo. Para vocês terem uma ideia, 12% de todo o comércio global passa por esse local. Isso porque ele faz a ligação entre dois mares muito importantes e porque ele encurta uma rota que, se não fosse ali o canal de Suez, você teria que fazer um contorno inteiro na África para chegar do outro lado do mundo. Então, ele é um adianto muito grande e ele é muito importante para o mundo todo. Só que aconteceu, rolou uma tempestade de areia lá no canal de Suez, esse super navio estava lá, estava no canal, a tempestade de areia empurrou o navio e deixou ele de lado a 4 metros de estar nas bordas já. E a borda do canal de Suez, ela é rasa, ela não é profunda. Então o que acontece? Ele encostou na borda e ele meio que barrancou. Eu chamo assim, pelo menos. Na época eu ia andar de barco, você barrancava o barco para ele parar ali, né? Mas imagina você fazer isso com um navio de 400 metros de comprimento, cara. Não é tão fácil, obviamente. E travou. Ficou o navio no meio, o canal ali, e não tinha como passar mais ninguém. E é isso, basicamente é isso, cara. Parece um bagulho. É um super problema pro mundo todo com algo tão besta. Mas é. Por quê? Porque 300 navios estão esperando hoje para passar ali. E tu acha que é um navio pequeno? Não, é só mega navio com um monte de container. Ou então com carga viva, como é o caso de alguns dos navios, estão com carga viva, entendeu? Então é um problema do caramba que tá rolando lá agora. E hoje, no dia que eu tô gravando, que é o dia 29, foi a primeira vez que eles conseguiram deslocar um pouco e provavelmente hoje eles vão tirar o navio de lá. Só para vocês terem uma noção, em 6 dias eles tiveram um prejuízo de 300 bilhões de reais. É esse o nível de importância do canal de Suez. Na terceira posição, a gente vai falar da polêmica que aconteceu envolvendo a Xuxa. Isso porque ela foi fazer uma live pela Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E lá ela deu uma opinião, ela estava defendendo os direitos dos animais e ela defendeu uma ideia de teste de vacina com presos. Ela falou da seguinte forma, para eu não poder colocar palavras na boca dela, né? Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano. Aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos e vai dizer: não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia e vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas e provando tudo nessas pessoas, para ver se funciona, entendeu? Ela falou isso.
Primeiro, não tem pena de 60 ou 50 anos no Brasil, então não tem como ninguém ficar nisso. Esse foi o primeiro erro dela. Isso já pra mim é um indício do quê? Que ela é leiga, ela não sabe o que ela tá falando. Assim como a gente, quando a gente vai falar de coisas que a gente não sabe. Aí a gente fala bosta. É uma parada que é meio que, eu acho, passa na cabeça de todo mundo em algum momento. Por exemplo, eu já falei uma vez... a gente manda os astronautas, eu pensei, e se a gente mandasse os presos? Mas não, mas daí o cara vai preso e vai pro espaço? Eu pensei assim, né? Tipo, não, o cara vai ganhar um prêmio, tá ligado? Não, eu pensei isso muito rápido, tá ligado? Só que ela não pensou, ela pensou ao vivo enquanto falava. Então esse foi o problema. Aí ela falou, e se a gente botasse, sei lá, 60, 50 anos, vamos ficar lá o resto da vida, né? Vamos fazer neles. Mas, gente, obviamente isso é uma péssima ideia. Ela mesma reviu, no outro dia ela veio pedir desculpa. Ela pediu desculpa ainda no dia do aniversário dela, teve que pedir, porque ela tava sendo cancelada no dia do aniversário, imagina. E a galera não perdoou, obviamente, principalmente no Twitter. Estavam chamando ela de Xuxa Menenghelli. Sabe por que estavam chamando ela de Xuxa Menenghelli? Porque tinha um cara chamado José Mengele, ou Mengele, não sei como se fala direito, que era um doutor que fazia experimentos em pessoas que estavam presas nos campos de concentração. Então, olha também o nível onde as pessoas chegam. Cara, falou uma besteira, mas não precisa de tudo isso. Eu acho que quanto mais a gente entrar nessa de tipo, você falou algo, quer dizer então que você é isso, pior vai ficar o mundo. Olha as desgraças que a gente tá noticiando a cada semana, tanto aqui no canal quanto a gente vê aí pela internet. Será que tá dando certo esse negócio de você errar e virar a pior pessoa do mundo? Acho que não, né, gente? Eu acho que não. Mas enfim, ela falou uma bosta aí, falando sinceramente agora, e é isso. E pronto. E segue sendo a Xuxa. Na segunda posição, a gente vai falar de uma operação envolvendo os MCs de funk, principalmente de São Paulo. Acho que eram todos de São Paulo, pra falar a verdade. Bom, a operação rolou no dia 25 desse mês também, e ela foi noticiada pela primeira vez pelo Bat, que é aquele cara lá da Record. Os MCs que estavam na mira dessa investigação eram MC Rian SP, Pedrinho, Brinquedo, Salvador da Rima, Rariel e Léo da Baixada. A maioria da GR6. Inclusive a GR6 fez uma nota também falando que lamentava tudo que estava acontecendo e basicamente a polícia chegou na casa deles, já com autorização expressa e um pedido inclusive do Ministério Público de São Paulo, foi o MP de São Paulo que pediu, para poder entrar na casa deles, levar eles para depô e poder recolher celular, computador e HD. Foi autorizado tudo isso, foi levado tudo isso, eles também foram depor, e isso por uma suspeita de que eles pudessem ter algum ligamento com o crime organizado, com lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Bom, agora a investigação segue e se sair alguma notícia importante quanto a isso, a gente volta a falar aqui no canal. E na primeira posição, uma notícia boa. O Butantan anunciou que agora a gente vai ter uma vacina fabricada aqui no Brasil e que foi pesquisada e desenvolvida aqui no Brasil também. Teve uma parceria que foi feita junto com Nova York nas pesquisas, mas ela tem boa parte da fabricação no Brasil. Então a gente pode ficar muito feliz com isso, tanto porque depois poderemos produzir para o resto do mundo, quanto porque poderemos produzir pra gente, certo? E dessa vez eles usaram um outro método aí para fazer a vacina e usaram uma doença chamada doença de Newcastle, que é uma doença que pega nas aves, mas não pega nos seres humanos, ou seja, não atinge o ser humano, não prejudica em nada, né? Então eles prepararam e modificaram esse vírus para poder entrar dentro do nosso organismo e combater um negocinho chamado spike, que é uma partezinha do outro vírus, que é o vírus do corona. Esse spike é utilizado para grudar na célula humana. Então se você conseguir conter o spike, o corona não atinge então mais o ser humano. Seria mais ou menos dessa forma, de uma forma bem simplificada explicando. Mas que coisa boa, né? Agora em maio já começam as fabricações das doses, são 40 milhões de doses, e em julho pode começar a vacinação se for aprovada igual todas as outras vacinas foram. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e assiste outro vídeo aí no canal. Amanhã teremos vídeo sobre a BOP, sobre a rota, e essa semana tá forte. Bota aqui a imagem aqui dos vídeos da semana. Então fica aí no canal, assiste nossos vídeos, tamo junto e até a próxima.